Bom dia, irmãos! Sejam bem-vindos a mais uma EBD. Hoje a gente vai falar sobre encontrar forças para viver. E o texto base da nossa lição está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Palavras do apóstolo Paulo aos nossos irmãos na cidade de Corinto. Já estudamos um livro inteiro sobre essa comunidade. E se você ficou curioso, você pode voltar lá para assistir todas as lições do Nascimento Igreja. No livro de Tessalonicenses, nós estudamos prosseguindo para o alvo. E agora estamos aqui de bem com a vida, essa lição, essa revista que tem nos ofertado lições tão edificantes para esses momentos tão difíceis. Então, para começar, nós precisamos conversar com algumas coisas. A primeira delas é essa nossa noção de vida cristã. Alguém, não sei quando, em que momento da história, decidiu, que uma vez que você se encontra com Jesus, vende-se a ideia de que sua vida, então, a partir daquele momento, será perfeita. Provavelmente a pessoa que inventou isso não leu a Bíblia direito, porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. Não existe uma vida em que você só esteja bem, só esteja no momento mais alto, no momento mais feliz. Apesar de as redes sociais hoje alimentarem bastante essa ideia dessa vida perfeita. A gente chama da vida instagramável, Da palavra Instagram mesmo, a vida instagramável. Nessa vida que você só come os melhores pratos, só faz as melhores viagens, que vocês estão se amando profundamente enquanto casal, que tem os filhos mais fofos, mais maravilhosos, mais obedientes. Essa vida muito intocável, intocada e real. Não te dá uma surpresa às vezes você vê o casal lá naquelas fotos super apaixonadas e 3 dias depois o anúncio da separação? É porque essa vida instagramável não existe. Assim como não existe esse conceito da vida cristã que é perfeita, que você nunca vai errar, que você nunca vai sentir culpa, que você nunca vai duvidar, que você nunca vai olhar para situações com menos fé, com mais dor, que você nunca vai passar por situações difíceis, que você nunca vai ter perdas, que você nunca vai perder, que as coisas ruins nunca vão te alcançar. Essa vida cristã que te prometeram não existe. Só existe uma vida. E é a vida que a gente sempre conheceu. A diferença entre nós e as outras pessoas que habitam o mundo é que nós temos a perfeita consciência de que a nossa vida está a serviço do Rei. Nós temos a clara certeza de que a nossa vida é guardada por Deus e em Deus. E nós temos certeza que não importa o que aconteça, nós nunca mais estaremos só, porque a própria palavra diz que Jesus nos promete que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas é a mesma vida. A vida de altos e baixos, de perdas, de dificuldades, de muitas alegrias, de bênçãos recebidas, vitórias alcançadas e dificuldades e desentendimentos e bênçãos recebidas. Essa vida que é o fluxo da vida comum, o fluxo da vida cotidiana. Então, o que acaba é que nós temos a dualidade, que hoje está bem alta, Tem vários videozinhos falando sobre expectativa e realidade. Então, às vezes, nosso grande problema de lidar com a vida e ter essa sensação que a gente não tem forças para continuar vivendo ela é porque a gente cria uma expectativa.
sobre essa vida. E quando a gente é confrontado com a realidade, é muito diferente. Eu vou falar sobre um personagem, antes de falar de Paulo e sua experiência, eu vou falar de um personagem que se enquadra perfeitamente nisso. Existe um menino muito amado, muito amado. Hoje nós diríamos até que ele era um menino mimado, porque o seu pai o presenteava com coisas caras, uma capa colorida. E esse menino sonhou que ele era um facho de trigo e que todos os outros trigos se curvavam para ele. Ele sonhou que ele era a estrela mais brilhante. Ele construiu uma expectativa. Depois desses fatos, dessa vida perfeita, desses mimos de ter crescido numa família abastada, de ser muito mimado, de ter a presença, o cuidado do pai, o zelo do pai, de sonhar que seria alguém muito importante, ele é vendido como escravo, ele é preso. Essa é a realidade. Obviamente que tiveram momentos bons. Ele decifra o sonho do faraó. Ele assume um posto de grande poder e ele recebe as pessoas que o fizeram mal. E ele está na posição de decidir se elas vão ou não ter acesso à comida, ou seja, se elas vão ou não sobreviver. Ele tem muito poder e está revivendo uma ferida muito profunda no seu coração. Entendem? Expectativa, realidade. E às vezes a nossa dificuldade em lidar com a vida é que nós temos uma expectativa e a realidade é outra. E essa lição ela começa com um texto de Paulo. Isso é muito importante de ser mencionado. Paulo estava falando sobre o homem interior e o homem exterior, sobre o tempo presente e a eternidade, né? Sempre nesta dualidade. E Paulo é uma pessoa que tem muita autoridade para falar sobre isso. A gente conhece Paulo na morte de Estevão. E nesse momento, Paulo está numa posição de muito poder. Ele é um jovem promissor, muito culto, educado por filósofos, ele goza de muito prestígio social, prestígio político, ele recebe uma carta branca para perseguir aquele que seria ameaça ao sistema onde ele tinha tanto privilégio, que é o Império Romano. E o que é que ameaçava o Império Romano? A fé das pessoas, a fé em Cristo. E a vida dele muda no caminho para Damasco. E chega um momento de Paulo que ele diz assim: eu sei, o Espírito Santo me revelou que o que me aguarda se eu atravessar é prisão e açoite. Mas a minha vida, para mim, em nada é preciosa. Então, se tem alguém que passou por situações muito difíceis, que foi preso, que viveu um naufrágio, que foi assaltado, que teve que lidar com poderes políticos, né? Depois que expulsou o espírito da adivinhação de uma moça. Se tem uma pessoa que passou por muitas dificuldades, este foi Paulo. Se tem uma pessoa que tem autoridade para dizer, você tem força para seguir adiante, para passar por este momento e sair do outro lado ainda mais forte, ainda mais seguro da sua fé, ainda mais amadurecido, este é Paulo. E aí, a revista vai nos trazer algumas concepções que a gente pode ver se a gente colocar uma luneta nesse texto. Ele vai fazer primeiro, como eu te falei para vocês, essa dicotomia. Paulo vai falar do homem interior e do homem exterior. O homem exterior, este é corrompível. Não há como você deter o envelhecimento deste homem exterior. Não há como você, a não ser que você viva numa bolha, não há como você viver uma vida neste corpo deste homem que Paulo está chamando aqui de homem exterior, sem você envelhecer, sem você adoecer, sem você passar dificuldade, sem você passar perdas, sem você ter que lutar pela sua sobrevivência. E o que Paulo vai dizer é que se a gente quer
ter força para viver, é imperativo desenvolver uma coisa chamada força interior. E a força interior vem dessa consciência de que aqui dentro existe um espírito, existe a centelha divina. E é este homem interior que nos move. É este homem interior que faz um pai ou uma mãe pegar um barco e arriscar migrar para outro país para que os seus filhos tenham condições de vida. É esse espírito, este homem interior de que Paulo fala no texto, que faz, por exemplo, aparecer aquelas imagens que nós vimos em Cabul, quando o Afeganistão foi novamente reconquistado pelo grupo extremista. E você via pessoas correndo, tentando subir em avião. Você via família, você via mães entregando seus bebês para que eles fossem para lugares mais seguros. É essa força que nos leva à manutenção da vida. É este homem interior que faz milhares de mulheres e homens nesse país levantar sem emprego para aventurar no mercado informal a sobrevivência da sua família, vendendo água, vendendo pano de prato, vendendo brigadeiro, vendendo brownie, limpando casa, lavando carro, guardando o carro na rua. É essa força do homem interior. E é isso que Paulo está nos chamando a atenção. Esse corpo corrompível, esse homem exterior, ele se corrompe, ele envelhece, mas o homem interior, esse é que nós precisamos cuidar, para que ele possa dar força, tirar força de onde não existe, para cumprir os propósitos da sua vida. A gente vê isso muito em atletas, né? Atletas disputando, que eles vão para além da sua capacidade. E é o homem interior, é o seu espírito, é a sua alma sedenta de vida. E vida, gente, é Deus. É centelha divina em nós. E aí ele vai falar de uma outra dicotomia, que é o visível e o invisível. E ele vai dizer, olha, o visível termina. Agora, o invisível é a eternidade. Então, o visível é esta vida aqui que eu estou vivendo. Mas nós não somos cidadãos desse mundo. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Então, a gente precisa ver também aquilo que é invisível. E a nossa força interior, ela pode ser desenvolvida se a gente conseguir na nossa cabeça ter clareza do que importa e do que não importa. Daquilo que nos move e daquilo que não nos move. Daquilo que é visível, exterior, corrompível, findável e aquilo que é invisível, interior, espiritual, centelha divina. E ele vai nos dizer ainda como é que eu desenvolvo essa força interior? Com comunhão e fé. A Bíblia diz que a fé é como um grãozinho de mostarda que vira uma árvore enorme. Mas para virar essa árvore enorme, ela precisa ser cuidada. Porque a Bíblia também vai fazer uma outra alegoria falando sobre sementes que caem no caminho. E a semente que vira essa árvore frondosa, frutífera, é a semente que é cuidada. Então a gente precisa, para desenvolver a força interior, cuidar da nossa comunhão e da nossa fé, para que a gente possa receber a força que vem de Deus. Paulo diz assim, eu não me envergonho de ser fraco. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, na minha fraqueza. Esse mesmo Paulo, que escreveu o texto base dessa lição, ele diz isso. A nossa força, quando a gente não tem mais força, a nossa força vem de Deus. Seja inclusive de uma bênção, de uma vitória, de uma pequena vitória que Ele nos concede ao longo do caminho para que a nossa força, a nossa fé seja renovada. Para isso, nós precisamos de comunhão e fé. Como é que Deus vai me dar uma coisa se eu não estou perto dEle? Se eu não estou em comunhão com Ele? Se eu não sei identificar aquilo que vem dEle e aquilo que não vem dEle?
Então, eu preciso desenvolver força no meu espírito. Para desenvolver força no meu espírito, eu preciso enxergar o que importa e o que não importa. O homem exterior é corrompível, mas o interior eu posso cuidar. As coisas visíveis, aquilo que eu acho que é importante, um bem, uma relação com uma pessoa, uma propriedade, vai se corromper. Mas e o que é invisível? Não. É aquilo que vai te levar para a eternidade. E eu posso sim receber força que vem do alto, se eu tiver comunhão e fé em Deus. Mas a revista ainda continua dizendo: a gente precisa ter visão do futuro. Às vezes a gente não tem força para viver porque a gente pensa só nessa vida finita aqui. E a gente diz assim: é muita dificuldade. Desculpe, irmão, se eu me tornar repetitiva, mas eu vou lembrar de novo da lição de Elias. Ele está tão submetido àquela situação de desgaste, de enfrentamento, de medo da morte, né? Porque ele é o tempo todo ameaçado de morte, perseguido por sua postura política, pela defesa da sã doutrina que ele faz naquele tempo, com aquele rei que sabe o que é certo, mas não quer defender o que é certo, não quer se indispor. E ele só consegue ver o curto prazo. Ele só consegue pensar assim: eu posso morrer amanhã. Eu vou morrer amanhã. Esse sofrimento é muito grande. Eu nunca vou conseguir superar. Então, a gente precisa entender 3 conceitos. Existe um futuro a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Existe o futuro a curto prazo. O que eu vou fazer amanhã? Se amanhã eu estiver viva. Eu vou para a igreja, eu vou para a academia, eu vou na praia, eu vou almoçar. É um planejamento, é um futuro de curto prazo. Na semana que vem eu tenho que fazer isso, o boleto vence tal dia, é um planejamento a curto prazo. Tem um planejamento a médio prazo. Eu vou agora sentar e estudar, porque eu preciso fazer uma faculdade que dura 4 anos, eu preciso fazer uma pós-graduação que dura 1 ano e meio, 2 anos, e isso vai me dar possibilidades, instrumentos, ferramentas de levar melhor a minha vida. Então, eu tenho um planejamento a médio prazo. Eu tenho um planejamento a longo prazo. Eu resolvi me casar. E eu quero fazer bodas de prata, eu quero fazer bodas de ouro. Eu quero ter um filho. Um filho não é uma coisa que, se deu errado, a gente descarta. Um filho é um planejamento para longo prazo, você vai tê-lo na sua vida, se Deus assim permitir, para sempre, né? Até que enquanto sua vida dure. Recentemente, nós vimos uma cena tristíssima de uma mãe enterrando sua filha, jovem, 26 anos, cheia de vida pela frente. Mas o planejamento daquela mãe era não enterrar aquela filha, né? O planejamento dela era de longo prazo, era uma vida longa com aquela filha. Então, a gente precisa entender que tem coisas que a gente administra a curto, a médio e a longo prazo. E eu gosto muito de uma música de um cantor chamado Marcos Almeida. Ele diz: toda dor é por agora. Quando Paulo estava na prisão, se ele pensasse assim: eu nunca vou sair daqui, isso aqui não vale a pena, ou se ele pensasse: tudo bem, Senhor, nesse momento a minha vida pertence ao Senhor. Ele já disse isso. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer aqui, eu estou feliz, eu cumpri minha missão. Se ele não tivesse a visão, se ele não tivesse comunhão com Deus para saber que a missão dele não tinha acabado, ele tinha se desesperado. E quando a prisão foi aberta, as algemas caíram, ele tinha saído correndo e ele não podia ser instrumento da glória de Deus naquele lugar. A gente pode planejar a curto, a médio e a longo prazo. E entendam, irmãos, toda dor é por agora. Nunca uma dor é para o resto da sua vida. Esse texto também vai fazer uma dicotomia entre morada terrestre e habitação celeste. Todo crente, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, precisa crer na promessa de Cristo, quando ele diz: eu estou indo para o céu. Eu vou para o céu e retornarei, porque eu vou para casa, fazer casa para todos vocês.
A gente tem essa passagem aqui, essa morada terrestre, ela é finita, ela é passageira. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo vive como se não soubesse. Mas é uma morada terrestre e passageira. Se a nossa esperança é só nesse mundo, então tá tudo acabado. A gente tem a viva esperança da glória. Isso nos diferencia demasiadamente dos outros. Nós temos a esperança. E quando a gente tem esperança, a gente está vivendo nesses momentos muito difíceis, o próprio apóstolo vai fazer que a tribulação produz paciência, a paciência produz fé e a fé produz esperança. As situações difíceis que nós passamos na vida, no final, é para que a gente tenha esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor, de que um dia nós estaremos com Cristo Jesus, vivendo a plenitude da vida. E o que é que nos move nessa visão do futuro? As promessas de Deus. E aí a gente volta para o primeiro tópico. Como é que Deus vai me dar força através de suas promessas se eu não tenho comunhão com Ele? Então, para enfrentarmos esse momento, essa vida, porque a vida é difícil, no mundo tereis aflições, volto a repetir palavras de Jesus, a gente precisa ter força, a gente precisa amar a vida, ter força para viver. E para ter força para viver, a gente precisa, né? É uma demanda urgente trabalhar para fortalecer o nosso interior, para fortalecer aquilo que é externo, para fortalecer aquilo que é o nosso espírito. Mas a gente também precisa ter visão clara do futuro. E a gente pode sim e deve ver o futuro aqui, a curto e a médio prazo. Mas o futuro a longo prazo é a esperança da glória. E você ter essa visão do futuro depende de que você creia nas promessas de Deus. Então, encontrar força para viver depende de que a gente creia nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus que diz assim: eu irei adiante de ti e quebrarei ferrolhos de ferro. Eu despedaçarei portas. Na promessa que diz: você não está sozinho. Eis que estou convosco, você não está sozinho. Essas promessas é que vão nos dando força para viver. Por quê? Porque a gente tem uma promessa maior. A promessa de que um dia nós estaremos reunidos com o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Nós cearemos com o Senhor, na presença do Senhor. A gente precisa ter visão do futuro. A gente precisa crer nas promessas de Deus. Para finalizar, a revista vai dizer que é necessário que a gente tenha esperança. É preciso que a gente se abasteça de esperança. E o que é abastecer-se de esperança? É ter firme confiança. É ter fé. Então a gente precisa se abastecer de pequenos gestos de esperança. Eu fiquei muito feliz que nesse momento da pandemia surgiram um monte de páginas nessas redes sociais que a gente critica tanto, né? Só para mostrar o quanto a gente é bom. Tem várias. Nem sei se eu posso citar um nome aqui, mas eu acompanho, por exemplo, Razões para Acreditar, Só Notícia Boa, porque eu entendi que para viver este momento eu preciso me abastecer de esperança. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o mal faz muito barulho. Às vezes as pessoas más, elas não são tão numerosas, mas elas fazem muito barulho. O mal é barulhento. Como professora, por exemplo, passam muitos meninos pela minha vida, muitos, e o mal é barulhento. Eu, às vezes, não tenho notícia dos meus alunos que deram certo, que constituíram suas famílias, que estão aí trabalhando, que têm seus filhos batalhando, que estão cumprindo seus sonhos, né? Alcançando os lugares que eles sonharam. Mas se um aluno meu for assassinado, ou for preso, ou entrar para o tráfico, com certeza essa notícia chega até mim. Porque o mal faz barulho. E o bem não.
O bem se espalha silenciosamente. É como diria um homem, né, que vivia em São Paulo, ele é chamado de profeta gentileza, porque ele pintava os muros, e uma das frases dele que se eternizaram é: gentileza gera gentileza, mas o bem às vezes ele não faz tanto barulho. Você socorre uma vizinha que não tem como deixar um filho, com quem deixar seu filho para ir trabalhar, para estudar, para ir numa consulta. O outro sabe que o vizinho não está muito bacana, faz uma comida e oferece, ou descobre onde estão dando cesta básica e avisa. No nosso grupo da igreja, muita gente faz isso, né? Ah, estão fazendo uma mamografia, colocam lá, alguém anuncia. Estão procurando alguém para preencher essa vaga de emprego, alguém vai lá e anuncia. O mal, mas assim, o bem, esse bem que a gente faz, ele só atinge aquelas pessoas que viram aquela mensagem. Mas o mal tá naquele programa, né, na hora do almoço, tão bom para a digestão, com gente sendo sequestrada, assassinada, presa, e ele atinge milhares de pessoas. A gente abre as nossas TVs e deixa que ele se mostre o tempo todo na nossa casa. E aí o que acontece? Eu vou vendo uma notícia ruim, outra e outra e outra, e a minha esperança vai murchando, morrendo, murchando, morrendo, murchando, morrendo. Eu preciso me abastecer de esperança. Eu preciso me abastecer da palavra, das promessas que eu encontro na palavra. Eu preciso me abastecer de esperança. Sabe por quê? Esperança gera em nós paciência. O texto de Paulo que eu já falei aqui para vocês, né? Uma sucessão. Eu tenho uma tribulação. Essa tribulação gera em mim paciência. Essa paciência gera em mim esperança. E essa esperança transforma a minha vida nesse lugar menos ansiosa, porque eu sei que eu tenho crido. As coisas estão muito difíceis, mas eu sei que eu tenho crido. E eu sei que o socorro virá. Para os montes eleva os meus olhos, de onde vem meu socorro? De onde vem meu socorro? Meu socorro vem de Deus, aquele que criou terra e céus, diria o salmista. Então eu passo por essa vida com um pouco mais de paciência, sabendo que nem sempre as coisas se resolvem quando eu quero, mas o socorro vem. E o mais importante, a gente precisa se abastecer da esperança, entendendo a salvação na nossa vida, entendendo o que significa a salvação na nossa vida. Entendendo que a gente estava lá, condenado, com uma cédula que era contra nós, uma nota promissória contra nós, que a gente estava lá no lamaçal do pecado, mas Cristo veio e mudou a rota da nossa vida. Então a gente precisa ter esperança, porque nada é pior de como nós estávamos antes de Cristo. No lamaçal do pecado, perdidos, condenados, injustificáveis. E Cristo veio e transformou a nossa vida, e transformou a nossa existência. A gente precisa lembrar sempre. Eu vou voltar para um tema que eu já falei bastante aqui também, para a centralidade da cruz. Nós precisamos retornar para a centralidade da cruz, para a salvação. Não há nada que possa nos dar mais esperança, mais confiança, mais força de viver do que a salvação em Cristo Jesus. Se a gente entende a grandeza da salvação, da graça nas nossas vidas, se a gente entende o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se sacrificou, que entregou a sua própria vida por nós, a gente também vai entender quando Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a nossa força de viver é Cristo. A nossa força de viver aumenta, o nosso amor pela vida aumenta, porque é Cristo Jesus em nós, é a vida eterna em nós. E o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é vida. E força para viver vem dele. Eu espero, se você está aí na sua casa, sem força, sem conseguir se levantar desse sofá, sentindo esse luto que a gente tem vivido durante esses 2 anos, achando que nada vale a pena, que você possa
que hoje ainda o Senhor possa te encontrar, renovar suas esperanças, que a consciência da grandeza da salvação de Cristo Jesus atinja seu coração de forma que você seja convencido que vale a pena viver. Meus irmãos, vale a pena viver. Vale lutar pela vida, porque a vida é Cristo em nós, a esperança da glória. Que vocês possam ser edificados como eu fui edificado com essa lição. E que no próximo domingo a gente possa se encontrar novamente para continuar esses estudos que têm feito tão bem para todos nós. E como a própria revista fala, nos tem ajudado a estar nesse mundo vivendo de bem com a vida. Ótima semana. Deus nos abençoe.